Perfeito. Em instantes, daremos início à nossa aula aberta, Titãs da Didática, aula 1. Sintam-se todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Posso fechar? Tem problema não? Pode fechar. Olá, pessoal, sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula, Titãs da Didática. Esse projeto do curso LEP, né, ele traz uma oportunidade incrível para que todos os concurseiros que estão, né, tentando uma vaga para professor possam consolidar seus conhecimentos sobre aspectos importantes das provas de concurso na área de conhecimentos pedagógicos, né, didática. Vamos iniciar, então. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui, né? E dizer que fiquem à vontade para poder falar aqui no chat, tirar suas dúvidas, dar suas contribuições. A motivação é uma porta que se abre por dentro. Qualquer objetivo, né? Qualquer iniciativa que a gente precise envidar esforços para conquistar uma meta, um objetivo, é preciso estar, né, por dentro, trabalhado, como diz aqui o nosso Mário Sérgio Cortella, internamente. A motivação, ela vem, né, do sujeito. O nosso querido, né, Henri Vallon, ele vai falar sobre a paixão e vai dizer que a paixão é a motivação para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, né? É a preparação, é a busca, né? É o controle emocional. Então, com essas palavras aqui de Mário Sérgio Cortella, eu inicio a nossa aula de hoje com as nossas super dicas, né? Super dicas do concurseiro para o concurseiro, para a concurseira aqui do curso LEP. Gente, quem já foi meu aluno aqui, né, pode se pronunciar aqui no chat, sabe que eu sempre inicio com essas dicas importantíssimas. Elas fazem relação, elas têm uma relação
com a estrutura do concurso, né, da prova do concurso, das questões, e com as intervenções, né, logísticas que o concurseiro vai fazer. A primeira super dica é a rotina de estudos, né? O nosso cérebro ele é invadido, né? Ele é bombardeado todos os dias por diversas informações e ele vai colocando, né, para cima aquelas que são mais emergentes, que você está acionando com mais frequência. Então, se você cria uma rotina de estudo, mesmo que seja meia hora, uma hora por dia, você vai estar sempre trazendo, né, para a pilha, né, como se fosse uma pilha de objetos ou de roupas, para a pilha de cima, para cima da pilha, aqueles assuntos que você está estudando. Você estuda muito, mas em intervalos muito longos, o que é que vai acontecer? Você vai colocando outros objetos em cima da pilha e pode ofuscar aquela aprendizagem que você já, né, já tem desenvolvida. Segunda dica, importantíssima, principalmente, né, claro que em todos, mas principalmente em didática, é muito importante você compreender. Se você somente memoriza, se você somente apreende estaticamente um conceito, umas palavras-chave de determinado assunto, você pode ser surpreendido numa questão onde essa situação venha contextualizada. Você pode ser surpreendido numa situação onde o termo é trocado por outro termo equivalente. Então, é importantíssimo que você compreenda. Tire suas dúvidas, não tenha receio de perguntar, né? O professor sabe tudo? Não, mas nós estamos aqui para tirar suas dúvidas, né? Então, quando as dúvidas surgirem, vamos dirimir as dúvidas para que não paire nenhuma nuvem de desconfiança na hora da prova. Nós sabemos que a nossa prova de concurso, ela tem geralmente um texto base, às vezes é um texto, uma citação, ou um texto, um preâmbulo pequeno, o comando da questão, né? E as alternativas, que tem o gabarito, a correta, e né, os distratores, que estão ali para distrair você. E se você não está bem firme, né, bem atento àquele conteúdo que você realmente entendeu, você pode ser pego em uma das armadilhas desses distratores, tá certo? Então, aqui nós vamos. Obrigada, Solita. Nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, tá certo? Outra dica importantíssima, atente-se ao comando, né? O comando da questão. O que é que essa questão está pedindo de você? O que é que essa questão está pedindo que você faça? Às vezes ele fala um montão sobre tendências pedagógicas, tal, faz um texto base, mas no comando ele está pedindo apenas sobre a avaliação. Então, quando nós estamos atentos, faz uma leitura criteriosa, rabisca, circula, né? Briga lá com cada palavra da questão, sabendo o que é que ela está exigindo de você, com certeza você vai, às vezes até por eliminação, você vai acertar, você vai conquistar né, esse ponto, essa pontuação, essa questão. Isso, a Consulpan adora isso, né? Outra super dica, tenha em mente que nem sempre o que é comum nas escolas é o correto. Ah, sobre conselho de classe. Um exemplo. Os alunos participam? Não, porque na minha escola nunca houve isso. Então, não, né? Não vamos nos pautar apenas sobre a nossa experiência é importante? Sim, mas não vamos nos pautar apenas na nossa experiência. Vamos nos pautar dos que dizem os documentos normativos, o que dizem as leis, resoluções, diretrizes e o que está aí, né, sendo defendido pelos principais teóricos
que a banca trabalha, que as bancas trabalham. Então, nem sempre o que é comum nas escolas é o certo, né? Porque as escolas fazem, sempre que o mundo é mundo, isso aconteceu, que isso vai ser o certo na sua prova, certo? Fique atento ao contexto, fique atento à etapa sobre a qual a questão está relacionada. Às vezes, não está errado aquele que está sendo colocado nas alternativas, em determinada alternativa, mas às vezes não é adequado para aquela etapa. Por exemplo, algumas questões que são, né, corretíssimas no ensino fundamental não estão adequadas para a educação infantil, né? Como é o caso de trabalhar questões de ortografia, né? Umas questões mais estruturadas das áreas do conhecimento. Não é que são corretos, errados, na verdade, trabalhar isso, mas não é adequado para determinada etapa, ou alguma questão lúdica, histórias infantis. Aí, lá na educação de jovens e adultos, será que vai ser adequado? Dependendo da proposta. Tudo depende da proposta. Então, fique atento sobre qual etapa está tratando aquela questão, né? Lida isoladamente, talvez a alternativa não esteja errada, mas quando você vai ajustar alguma das etapas, nós sabemos, né, pela LDB, que a educação brasileira tem 2 níveis. O nível básico, que tem 3 etapas, e o nível superior. Não confundir nível com etapa. Então, no nível da educação básica, nós temos educação infantil, primeira etapa, ensino fundamental, segunda etapa, e ensino médio, terceira etapa. Até aí, tudo bem, pessoal? Vamos aqui. Outra dica importante, mantenha o pensamento crítico, né? Leve em consideração que os temas educacionais são muito complexos. Não só existe um olhar, não só existe o seu olhar, não só existe o olhar da sua escola. Existe um contexto educacional em que estão envolvidas vulnerabilidades, questões de grupos sociais, questões de lutas históricas, conhecimentos e conteúdos, né, normativos legais, né, das leis. Então, você deve pensar sempre na pluralidade. Sempre que a sociedade ela é múltipla, sempre que os sujeitos são plurais, diferentes. Isso vai ajudar muito em todas as questões, certo? Não é um pensamento isolado, mas isso aqui não existe, né, uma fórmula simples para resolver as questões educacionais. Tudo é muito complexo, portanto, mantenha o pensamento crítico. Mais uma dica, lembre-se que os temas de estudo se complementam, portanto, não desanimem. Quando vocês estão lá, que pega o edital, que vê a questão de conhecimentos específicos, vê a questão de didática, um monte de conteúdos, né? E dá, às vezes, aquele desânimo, porque como é que eu vou estudar tudo isso? Lembre-se, um tema, ele reforça, complementa, ajuda no entendimento do outro, e, principalmente, nós aqui dos cursinhos, estamos também fazendo os filtros, né? Para vocês, para que na hora, né? Para que na hora do alinhamento com o que a banca está pedindo, vocês não percam tempo. Estudar nunca é perda de tempo, mas que vocês otimizem o tempo para ir no foco do que a gente está, né, do que a banca está propondo. Aqui, nesse curso Titãs da Didática, nós vamos trabalhar basicamente, não somente, basicamente, questões das 3 principais bancas que estão realizando concursos, né, no estado do Ceará, né? CETRED, Consulpan e IDECAM, né?
Vamos trazer questões bônus, né? Nas próximas aulas, fora as que estão no material, né, da apostila, vocês têm 100 questões que eu vou trabalhar nas 5 aulas. O professor Bruno vai trabalhar outras questões. Mas, além dessas, eu vou trazer questões bônus, né, em cada aula. Para quem assistir a aula, então, para que cada vez mais vocês tenham, né, como exercitar essa habilidade, né, de resolução de questões. Na verdade, essa é a competência. Nós vamos até ver, né, qual é a diferença entre competência e habilidade. Vocês já sabem, mas a gente está aqui sempre para reacender essa chama de conhecimento em vocês, tá certo? Próxima dica. Atenção para as palavras não e para a palavra exceto, para palavras o que você vai dizer assim, que não está adequado, aquilo que o comando vai pedir. Por que essa dica, professora? Porque o nosso cérebro, ele é preparado para buscar a resposta certa. Então, às vezes, você vai lá e fica numa dúvida danada, por quê? E, às vezes, até marca a alternativa errada, porque marcou a que você julgou mais correta. E, na verdade, a banca estava pedindo a incorreta. Então, bem atentos para esse fato, né? Que pode acontecer aqui. Então, vamos lá. Só um minutinho. Voltei. Termos reducionistas. Cuidado, pessoal. Educação, já falamos, é um tema complexo, é um tema amplo, é um tema diverso, é um tema que atrai, né, muita reflexão. E as alternativas que apresentam termos como apenas deve fazer isso, somente isso, unicamente isso, exclusivamente. Quando esses termos estão na alternativa, geralmente elas tendem a estar erradas. Então, é uma passível, está passível de eliminação, a não ser que ele esteja pedindo exceção, né? As questões que possuem esses termos. Também, se a alternativa está passando a ideia de linearidade, de uma coisa só, de homogeneidade, né? de colocar todo mundo no mesmo formato, de dicotomia, fragmentação, né? A própria ilustração aqui está mostrando, né, um trilho onde você não pode sair daquilo. Geralmente tendem a estar erradas, essas questões, tendem a estar erradas. Portanto, muita atenção. Isso vai facilitar muito. A gente vai exercitar aqui umas 20 questões hoje e vamos treinar essas dicas todas, durante todas as nossas aulas. Cuidado com termos parecidos, mas que são divergentes. Exemplo, professora, conteúdo e tendências pedagógicas. Nós temos a tendência pedagógica progressivista, está no campo das liberais. Não tem, por exemplo, a intenção de transformação da sociedade. E temos as progressistas, está no campo lá das progressistas. Então, são termos parecidos, mas que eles são contrários, né? E outras palavras que, às vezes, poderão, né, ter um sentido lá no senso comum, lá no nosso dia a dia, como é o exemplo de afetividade em Valon, né? Afetividade, que fofinho, que bonitinho. E a gente pode trazer isso que a gente tem no dia a dia, né, para a nossa prova. E não, né? Afetividade em Valon é uma categoria conceitual que vai dizer, por exemplo, que afetividade é a capacidade que nós temos de sermos afetados pelo outro, pelas coisas, pelo ambiente, afetados até por nós mesmos, de forma tanto positiva quanto negativa. Então, é preciso estudar, já. Bora fazer, né, os titãs da didática para que a gente
consiga discernir, consiga diferenciar esses termos, né? A assimilação. Também no dia a dia a gente, eu assimilei, né? Mas em Piaget né, é um processo que está dentro do conceito de equilibração majorante. A assimilação é a entrada da nova informação, né, na estrutura cognitiva do sujeito. E só no processo de assimilação você não entende totalmente o que você está, o conteúdo novo que você está confrontando, é apenas a entrada, né? Então, tudo isso, gente, é importante ter cuidado com os termos, tá certo? Vamos lá, mais uma dica. Esquemas, mapas mentais, listagem de ideias, conceitos ou palavras-chave ajudam a reter o conteúdo. A nossa memória, ela não é infalível. Portanto, assistam às aulas, caderninho do lado. A nossa turma é de questões, as questões vão aparecendo. Deixa uma página, por exemplo, tendências pedagógicas. Tudo novo que eu vou aprender de tendências pedagógicas vai para aquela ficha de tendências pedagógicas. Vou abrir uma ficha sobre Piaget. Cada questão que trouxer um elemento novo de Piaget, eu vou lá com as palavras-chave. Depois eu vou fazer meus mapas mentais. Como você aprende melhor, mas não deixe de registrar, para que você possa fazer, revisar, estudar tudo de novo, é apenas ler tudo de novo? Não, né? Vamos ver isso na última dica. Importante, as questões de concurso não tratam sobre o que você acha, não tratam sobre o que você acredita, não tratam sobre como você gostaria que fosse. As questões de concurso referem-se ao que está prescrito nos documentos, nas leis, nas portarias, nas obras dos principais autores consultados. Eu não concordo com esse negócio, né, de avaliação contínua. Eu não concordo, né, que trate de tais conteúdos na sala. Não se trata do que você acha. A questão vai trazer como correta o que está lá descrito, prescrito, previsto nas leis, nas resoluções, nas diretrizes e nas obras, nas principais obras dos autores clássicos, dos autores contemporâneos, dos autores que estão lá indicados, né, nos conteúdos e no próprio edital, tá bom? E, por fim, não esqueça, é importante revisar. Nosso cérebro ele não é infalível, como eu já falei. E revisar não é apenas, não é estudar tudo de novo, mas também não é apenas ler, né? É você, às vezes, Piaget, eu vou aqui revisar, então eu vou fazer uma lista de tudo que eu sei de Piaget e vou comparar com o esquema que eu fiz anteriormente. Faltou alguma coisa? O que é que eu preciso ampliar? O que é que eu tenho dúvida? Lembra daquela dica? Não deixe dúvida no ar, né? É importante dirimir todas as dúvidas. Ok, pessoal. E aí? Gostaram das nossas dicas? Dá para seguir? O que é que vocês acham? Coloquem aqui para mim no chat de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo a nossa aula e como vocês, né, pretendem se tornar também um titã da didática. Ok, pessoal. Indiquem para algum colega, né? Que vai fazer um concurso em outra cidade, mas você se garanta, até mesmo para o seu concorrente, você se garante, porque você também vai se tornar um titã da didática. Um abração para Eusébio, Fortaleza, Maracanaú, Fortaleza, querida. Obrigada, Natélia. Pacajus, Aracati. Bom, é uma honra, uma satisfação, uma alegria imensa e uma responsabilidade, né, gente? Estar aqui com vocês hoje, nessa manhã de sábado, tão gostosa, aprendendo e
na busca de ser um titã da didática. Vamos para a nossa questão número 1, vamos nos desafiar agora. Leia o fragmento a seguir. Ao longo da obra de Freire, né, nosso querido Paulo, né, é apresentada uma educação libertadora, em que os educandos devem ser entendidos assim como suas realidades. Freire, já em 1987, chama de investigação temática, aspas, um esforço comum de consciência da realidade e de autoconsciência, que a inscreve como ponto de partida do processo educativo ou da ação cultural de caráter libertador. Texto base falando sobre Paulo Freire. Nesse contexto, podemos afirmar que, para Paulo Freire, a educação é prática de amor e coragem, sustentada no diálogo, na discussão e no debate. 2, ato político que liberta os indivíduos por meio da consciência crítica. 3, ação em que o educador deposita o conhecimento em um aluno receptáculo. 4, modelo que tem por base a transmissão de conhecimento e o acúmulo de ideias. 5, busca da transformação, reinvenção da realidade pela ação, reflexão humana. Agora vem um comando. Marque a opção que apresenta as afirmativas corretas. A, 1, 2 e 3. B, 1, 2 e 4. C, 3, 4 e 5. D, 2 e 3. E E, 2, 3 e 4. E aí? A turma aqui indo de alternativa B e acertando, né, gente? Paulo Freire é um dos educadores brasileiros mais conhecidos mundialmente. E o tema Paulo Freire, né, está, né, no arcabouço do conteúdo Tendências Pedagógicas. Quem quer se tornar um titã da didática deve entender, compreender as tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas, elas, né, tratam, né, de como as ideias pedagógicas, elas foram estruturadas, foram evidenciadas em determinadas épocas na história da educação brasileira. Quem é o autor desse conteúdo Tendências Pedagógicas, né? É José Carlos Libânio e também Hermival Saviani. Saviani trata mais, né, com a nomenclatura de pedagogias, né? História das ideias pedagógicas, e Libânio como tendências pedagógicas. Para Libânio, o Brasil ele teve dois grandes grupos de tendências pedagógicas. Abrem aí uma ficha, uma folha, 2 páginas, para escrever os conteúdos de tendências pedagógicas. Dois grandes grupos. As tendências pedagógicas liberais e as tendências pedagógicas progressistas. Nas tendências pedagógicas liberais, nós temos, né, 4 tendências: liberal tradicional, progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Gente, tem um gato aqui. No campo das tendências pedagógicas progressistas, nós temos 3: libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Paulo Freire é o teórico da tendência pedagógica libertadora, certo? Então, nós vamos ver aqui quais são as questões, né? Vocês acertaram, quais são as assertivas que tratam corretamente da obra de Freire. Educação para Paulo Freire. 1. É prática de amor e coragem, sustentada no diálogo, na discussão e no debate. Paulo Freire defendia a dialogicidade.
no tema, na pasta aí de Paulo Freire, você vai escrever dialogicidade, horizontalidade, né? No sentido de equilibrar a relação professor-aluno, que antes, lá na tendência tradicional, ela era autoritária. Ela era autoritária. Então, aqui está corretíssima um. É uma prática de amor e coragem sustentada no diálogo. Não tem mais o professor como a única autoridade, o único detentor do saber. Assertiva 2, educação como ato político. Paulo Freire vai dizer que a educação não pode ser neutra. A educação não pode ser isenta. A educação não pode fechar os olhos para as contradições sociais. Né? A educação ela vai estar sempre procurando desenvolver a palavra-chave, senso crítico dos alunos, consciência crítica dos alunos. Na educação freiriana, o professor é o animador da aprendizagem e o aluno deve ser um sujeito crítico. Assertiva 3. Ação em que o educador deposita o conhecimento em um aluno receptáculo. Ou seja, está falando aqui da... Gente, tem um gato miando por aqui. Está falando aqui da tendência, né, da questão da educação bancária, termo criado por Paulo Freire, onde ele, né, critica. Ele criou esse termo, mas ele não defende. Muito cuidado, gente. As bancas elas vão brincar com isso, né? Paulo Freire defende a educação bancária. Não. Paulo Freire criou esse termo e ele critica a educação bancária. Gente, só um minutinho. Gente, ao vivo é assim. Vamos lá. Paulo Freire vai criticar a educação bancária, onde o professor deposita o conhecimento no aluno. O aluno ele não é um sujeito ativo, ele é um sujeito receptor. 1, 2, 3, né? 1 e 2, correta. A 3, errada. Educação bancária não é defendida por Paulo Freire. Ela é um termo que ele criou para criticar. 4, modelo que tem por base a transmissão do conhecimento e o acúmulo de ideias. Gente, onde tiver a palavra transmissão, não vai estar correto. Onde tem a palavra transmissão de conhecimento, em nenhuma dos temas que tratar sobre avaliação, sobre currículo, sobre tendências pedagógicas, sobre qualquer... Estava mirando por aqui. Sobre qualquer tema que for tratado, onde tiver esse termo defendendo que a educação é transmissão de conhecimento, vai estar errado. Estou tentando a didática, sabe disso. Busca da transformação, reinvenção da realidade pela ação reflexão humana. Corretíssimo, né? Porque Paulo Freire, que é da tendência pedagógica libertadora, está no grupo das tendências progressistas que defendem, né, a educação como propulsora da transformação social. Ok, pessoal? Vamos para a questão 2. Os PCNs não constituem uma imposição de conteúdos a serem ministrados nas escolas, mas são propostas nas quais as secretarias e as unidades escolares poderão se basear para elaborarem seus próprios planos de ensino. Nesse contexto, podemos afirmar que os parâmetros curriculares nacionais, 1, reconhecem a importância da participação construtiva do aluno e a intervenção do professor para a aprendizagem de conteúdos específicos.
2. Consideram a diversidade regional, cultural e política existente no país, priorizando referências nacionais para as práticas educativas. 3. Orientam o cotidiano escolar e os principais conteúdos que devem ser trabalhados a fim de dar subsídios aos educadores. 4. Organizam os conteúdos em relação ao ano escolar, dispensando a estruturação em ciclos correspondentes a 2 anos escolares. 2. Possuem caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais ao longo das etapas. Estamos falando de quê? Circulo lá na minha prova, dos PCN. Sobre os PCNs, marca a opção que apresenta as afirmativas corretas. A, 1, 3 e 5. B, 2 e 4. C, 1, 2 e 4. D, 2, 3 e 5. Ou é 1, 2 e 3. Sobre a questão número 2. Qual seria a alternativa correta? Gente, a maioria marcando a letra E e acertando, né? Primeira coisa, que dúvida que a gente, que possa ocorrer, que a gente precisa né, dissipar aqui. Os PCNs ainda estão vigentes, professora? Sim. Os parâmetros curriculares nacionais, tanto é, gente, que essa questão aí é do ano passado, 2023, né? Então, os PCN, eles estão vigentes, mas eles não são documentos normativos. O próprio textinho base aí fala. Os PCN não constituem imposição de conteúdos, né? Os PCNs, eles não são obrigatórios. Eles são diferentes da BNCC. Primeiro, a BNCC é um documento normativo, é obrigatório. Segundo, a BNCC vai tratar unicamente do conjunto de aprendizagens que os estudantes de todo o território brasileiro têm que ter. PCN é o quê? Um parâmetro, né? O PCN é um parâmetro que serve de base, né? Ele traz muitas orientações para que os sistemas de ensino e os professores possam ter subsídios para preparar suas propostas, mas eles não são obrigatórios. A BNCC, sim, né? Baseado nisso, vamos lá. Vocês disseram que a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Sim, os PCNs, eles trouxeram as ideias do construtivismo, né? A ação construtiva do aluno sobre o conhecimento. Essa discussão foi muito ampliada no Brasil. A partir dos PCNs, né, de 98, ano 2000, a década de 2000 até 2010, foi muito, né, próspera com os PCN, e a aprendizagem, como o professor deve se orientar, se basear para os conteúdos específicos. Trazia um livrinho, né, era um conjunto, uma caixa, box, com um livro para cada componente curricular. E trazia também a ideia dos temas transversais. 2. Consideram a diversidade regional, cultural? Sim, já falava sobre isso, já abordava que existem as diferenças regionais. PCN do ensino da história já falava, né, sobre a questão dos pontos de vista, dos contextos históricos, etc. 3. Orientam o cotidiano escolar e os principais conteúdos a serem trabalhados a fim de dar subsídios básicos aos educadores? Sim, fazia tudo isso. Não com caráter obrigatório. E também não prescreveram. Ele não prescreveu, ele não prescreve. Ele fica lá sempre como um material muito bom de consulta. Por que a 4 e a 5 não estão corretas?
Porque os PCNs passaram a ideia de ciclo. Eles embasaram a ideia de ciclo. E essa ideia era de ciclo em 3 anos. Então, com a BNCC, o ciclo de alfabetização ele passou a ser de 2 anos. Então, não corresponde à ideia de 2 anos nos PCNs. É uma ideia de 3 anos. E 5, ele não possui caráter normativo. Né? Ele é um material, um parâmetro de consulta. Tá certo, gente? Opa, Ana Paula, chegando agora. Os PCNs, eles são parâmetros. Esses parâmetros fornecem orientações, sugestões, reflexões pedagógicas e conceituais sobre os processos de ensino, para que as pessoas possam construir os currículos. A BNCC, elas são base, é a base do currículo. Você não pode deixar nada da BNCC de fora, porque ela é obrigatória. Ok, Ana Paula? Ok, quem perguntou se a orientações Ramiele, certo? Eles dão subsídios que vão orientar os professores, as escolas, as instituições na organização dos currículos. Questão 3, leitura da imagem. As imagens a seguir demonstram uma das possibilidades de se atingir dos objetivos gerais de educação infantil. Né? Geralmente é bem complexo, porque as imagens nas provas geralmente vêm assim, preto e branco. Aqui eu tentei ampliar, né? Mas nós temos 2 situações comuns na educação infantil. E aqui a questão já começa dizendo que elas são possibilidades de alcançar determinados objetivos gerais, né? Que estão lá previstos para a educação infantil. Na primeira imagem, vocês tentem observar o máximo que vocês puderem, né? O que as crianças estão fazendo, como elas estão dispostas, o que elas estão manipulando. Na segunda imagem, também. Aí nós vamos, né, para as assertivas, as alternativas, aliás. O objetivo geral da educação infantil, que se pretende atingir com as atividades ilustradas, né, tá faltando um S aí, é a conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. B. Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepções de suas limitações. C. Utilizar diferentes linguagens, corporal, musical, plástica, oral e escrita, ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido. D. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social. E observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para a sua conservação. Então, qual dessas alternativas estão mais associadas aquelas imagens? Lembrando, gente, essa é uma questão inferencial, né? É o que você vai inferir do que está sendo feito naquelas imagens. Uma questão que eu, particularmente, não considero fácil, né? Por quê? Porque uma imagem, ela dá margem a muitas interpretações. O que é que o concurseiro precisa focar? Ele precisa focar naquilo que está mais diretamente, irrefutavelmente, ligado àquela imagem. Não tem como dizer que não está acontecendo aquilo. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Juliana já foi aqui de letra B. Mais alguém? Alguém tem outra ideia, outra leitura? Eu, particularmente, considero uma questão que não é tão fácil.
E aí, com a resolução constante de questões, com o exercitar desse olhar do Titã, né, desse olhar da didática, vocês vão acertar. Bom, aqui, né, vocês marcaram, e sim, a alternativa B. A poderia ser que eles estivessem manipulando, talvez, fotografias de manifestações culturais, de eventos, mas isso aí, gente, é a viagem que a gente pode fazer. Mas não está claramente, irrefutavelmente dizendo isso. Letra C. Utilizar diferentes linguagens corporal, musical, plástica, também não está irrefutavelmente dizendo isso, né? Pode ser que numa linguagem plástica eles estejam lá cortando, desenhando, sim. Mas está falando musical, plástico, oral, escrita, ajustada. Então, está muito ampla e a imagem, a ilustração não diz irrefutavelmente isso. Letra D. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças. Você vê a professora lá, você vê os coleguinhas lá, mas você vê, né, nas duas imagens, as crianças trabalhando individualmente. Pode ser que ali esteja acontecendo alguma interação? Pode, mas não é irrefutável essa ideia. Essa ideia não ninguém questiona, é passível de questionamento. E A é observar, explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se como integrante, agente transformador do ambiente, aí também não é uma afirmação que seja irrefutável em relação a essas questões, certo? Então, é uma questão realmente não tão fácil, mas um montão de gente aqui acertou. Questão número 4. Estimular o desenvolvimento das múltiplas linguagens na educação infantil significa. Gente, a BNCC hoje está trazendo esse conceito de múltiplas linguagens, né? É muito presente nos diversos campos. E na educação infantil, muito mais, mas no ensino fundamental, no ensino médio, as múltiplas linguagens elas são indispensáveis. Nós temos uma trajetória, um histórico escolar no Brasil de que nós trabalhávamos geralmente a linguagem escrita, né? E, assim, muito de cópia, né? Equivocada, que não era nem tão escrita, era de cópia, de reprodução. E hoje, a máxima é trabalhar com múltiplas linguagens, porque nós temos as múltiplas inteligências trabalhadas por Howard Gardner, a teoria das inteligências múltiplas. Nós temos as várias linguagens. Então, estimular o desenvolvimento das múltiplas linguagens na educação infantil significa o quê? A. Observar que as diferentes linguagens são instrumentos para a criança se relacionar com o mundo de uma forma mais insegura, pois a ela serão ofertados inúmeros estímulos que a tornará incapaz de escolher aquele que melhor lhe atenda. B. Facilitar o trabalho e a aprendizagem de ciências, podendo considerá-las um fator determinante para seu sucesso. Por meio das linguagens, estabelecemos relações e na sala de aula essas relações deliberam se a aprendizagem irá ou não acontecer. C. Consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC da educação infantil, nos componentes língua portuguesa e matemática, observada a garantia dos direitos linguísticos e a todos os povos e grupos sociais brasileiros. D. Desenvolver uma leitura reflexiva e crítica do mundo, buscando o um entendimento mais aprofundado da realidade que cerca as crianças, recorrendo à linguagem artística, corporal, musical, oral, escrita, pictórica, dramática, como forma de estabelecer comunicação com o mundo, sendo este um direito assegurado. E contribuir com o desenvolvimento físico da criança, oportunizando a elas novas vivências, como se expressar melhor por meio do movimento, explorar mais o ambiente em que está inserido. Uma questão que, se você fizer uma leitura criteriosa, é uma questão extremamente fácil. Sim.
a mais completa. Gente, vocês estão marcando aí a alternativa D, estão acertando. Lembrem-se daquela minha dica. Às vezes o conteúdo está certo, mas não está certo para aquela etapa. A questão aqui está pedindo sobre educação infantil. Circula lá, risca lá, destaca, bem bonito na sua prova. A é totalmente incabível, né? Tem aquela ideia também que eu dei nas minhas dicas. A criança se relacionar com o mundo de forma insegura. Gente, qual é o objetivo de você colocar insegurança na criança? Errado. Letra B, facilitar um trabalho e aprendizagem de ciências. Lá na educação infantil, conteúdo lá na fichinha do BNCC, não trabalha componentes, trabalha o quê? Campos de experiência. Na educação infantil são 2 eixos, interações e brincadeiras, e 5 campos de experiência, que não tem matemática, português, não, tem o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 2 eixos e 5 campos. Não tem ciências, matemática, língua portuguesa, não com essas nomenclaturas. Ok? Letra C. Consolidar é na mesma proposta. Português, matemática, não. Na educação infantil, não. E a alternativa é contribuir com o desenvolvimento físico, restringiu. Né? As múltiplas linguagens não vão desenvolver só a questão física da criança. Vai desenvolver a oralidade, a criatividade, a sensibilidade, a relação com o outro, a autoestima, a autopercepção, a confiança em si mesmo. Um monte de questões que vão contribuir para atender o objetivo da educação infantil, que é o desenvolvimento integral da criança. Ok? A alternativa D está dizendo desenvolver uma leitura reflexiva do mundo, buscando o entendimento da realidade, na linguagem artística, musical, oral, escrita, pictórica, dramática. Ok. Principal aprendizado que a gente tira aqui dessa questão. Na educação infantil não se trabalham componentes, se trabalham campos de experiência. Quantos campos, gente? 5. Quantos eixos, gente? 2. 2 eixos, 5 campos e 6 direitos, né? Brincar, explorar, conviver, participar, expressar-se e conhecer-se. 6 direitos. 2 eixos, 6 direitos, 5 campos. Pois é, esse termo tornar a criança segura é um absurdo. Vamos para 5. Os mais recentes documentos oficiais direcionados à educação infantil apontam a necessidade do trabalho com uma multiplicidade de formas de linguagem, escrita, falada, imagética, bem como uma variedade de gêneros e suportes textuais voltados a essa faixa etária, porque dessa forma o trabalho pedagógico não se limita ao campo educacional, na educação infantil e nenhum outro, né? Não se limita só ao campo educacional, mas atinge também que dimensão? A natural, B, estética, C, sociocultural, D, espacial ou é clássica? Isso aí, pessoal. A sociocultural, porque a criança ela vai desenvolver a oralidade, a imaginação, a escrita para ela interagir. O eixo na interação e brincadeira, e na interação vai desenvolver o aspecto sociocultural, porque até antes de entrar na educação infantil, a criança convive muito mais com o núcleo familiar. E quando ela vai para a educação infantil, que vai ter contato com a multiplicidade da linguagem, ela vai se relacionar com outras culturas, outras formas de viver, de ser, de trabalhar, de acreditar e etc. Então, o que a gente precisa só ter cuidado
certo, gente? Na prova de concurso. Existe culturalmente a ideia assim, a criança vai para educação infantil para socializar, né? E isso era uma questão bem restrita e bem mal articulada. Então, cuidado quando disser assim, o objetivo da educação infantil é só a socialização, um direito da educação infantil é a socialização. Não, esse termo de socialização, geralmente ele é mal empregado, está lá nas questões, né? Que são os distratores, nas alternativas. Mas aqui ele está muito bem colocado, que o que ela desenvolve, né, na educação infantil, com as linguagens, vai extrapolar para o seu desenvolvimento social e cultural. Tem que distinguir bem essa questão. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil define 2 âmbitos de experiência: formação pessoal e social e conhecimento de mundo. Esta organização possui um caráter instrumental e didático, devendo os professores ter consciência em sua prática educativa de que a construção de conhecimento se processa de maneira integrada e global e que há interações entre os diferentes âmbitos a serem trabalhados com as crianças. O âmbito da formação pessoal e social refere-se a criança, ao domínio da língua falada e escrita, aos princípios matemáticos, à noção de espaço e tempo, aos princípios científicos, além do convívio com a arte e estética. Além disso, é nesse âmbito que ocorre a alfabetização. B, ao oferecimento do estudante o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, além de auxiliar na compreensão do ambiente social, político, das artes, dos valores básicos da sociedade. C, ao foco no desenvolvimento linguístico e lógico-matemático, que são muito importantes para que a criança chegue no ensino fundamental com as bases para lidar com os conteúdos científicos tradicionais. D, as experiências que favorecem prioritariamente a construção do sujeito. Pretende-se que as crianças aprendam a conviver, a ser e a estar com os outros e consigo mesmas em uma atitude básica de aceitação, de respeito e de confiança, e abarca o eixo do trabalho denominado identidade e autonomia. E a necessidade de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Ufa, né, gente? Questão um pouco grande, mas que vai trazer aí a compreensão do RCNEI. O RCNEI nada mais é que o PCN da educação infantil, que, como eu falei anteriormente, como o PCN, do ensino fundamental e do médio, não prescreveu, mas também não era obrigatório, né? Vocês estão marcando aí, de uma forma sábia, né, a alternativa D, né, que é a correta. O PCN, o RCNEI, né, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, ele foi lançado em 2 volumes, em 3, aliás, ele tinha 3 volumes, um verdinho, um amarelinho e um azul. O verdinho era um introdutório, que falava do documento. O amarelinho falava sobre a formação pessoal e social da criança. E o azulzinho sobre o conhecimento de mundo, que é o que trata lá a linguagem oral escrita, tinha lá matemática, tinha lá, né, todas essas organizações dos grupos, que era a questão, né, das questões sociais, do conhecimento de mundo, estava lá no azulzinho. Então, no amarelinho, formação pessoal e social, trata de quê? Vocês acertaram. Da questão da construção da identidade, da autonomia dos alunos. Porque não é dominar a língua escrita na educação infantil? Não. Falei em todas as outras questões, em algumas outras questões. Não tem esse negócio de matemática, português, ciências lá, agora na BNCC. Tinha lá no conhecimento de mundo, linguagem oral escrita, matemática, espaço e tempo. No RCNEI, que não é mais obrigatório, que nunca foi, né, obrigatório. Obrigatório é a BNCC, que vai tratar 5 campos de experiência. A B,
dominar a leitura, a escrita e o cálculo. Esse é o objetivo lá do ensino fundamental. Né? Além de auxiliar na compreensão, então, está certo. Olha a minha dica lá, mas não está certo para a educação infantil. É para o ensino fundamental. C, foco no desenvolvimento linguístico, lógico-matemático, e é importante que a criança chegue ao ensino fundamental com essas bases. Não. A criança na educação infantil, ela vai contribuir para o seu desenvolvimento integral, mas ela não precisa estar num processo de prontidão para entrar no ensino fundamental. Né? Claro que ela precisa ser muito bem trabalhada e ter desenvolvido as suas questões naqueles 5 campos de experiência. Mas ela não tem a satisfação de chegar pronta para aprender a ler e escrever lá no ensino fundamental. E né? A necessidade de desenvolver o educando, formação comum, indispensável exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho em estudos posteriores, é o objetivo do ensino médio. Não está errado, mas está errado para essa etapa, que é a educação infantil. Então, veja como é interessante a gente seguir aquela dica lá do início. Atente-se para qual etapa está perguntando se é certo ou errado. Essa alternativa, professora, mas eu vi em outra prova de concurso que esse negócio da escrita, do cálculo, né? Tá certo, sim, para o ensino fundamental. Essa questão de prosseguir em estudos posteriores para o ensino médio, mas para a educação infantil não vai estar correto. Brincadeiras no espaço interno e externo da instituição infantil, roda de história e de conversas, ateliês, oficinas de desenho, pintura, modelagem e música. Atividades diversificadas, ou ambientes organizados por temas ou materiais, a escolha da criança, para uso individual em grupos e cuidados com o corpo, são exemplos de atividades que respondem às necessidades básicas de cuidados, aprendizagem de prazer para as crianças, cujos conteúdos necessitam de uma frequência regular, diária ou semanal. E em cada grupo de crianças depende das prioridades elencadas a partir da proposta curricular, dentro da organização do tempo na educação infantil. Essas propostas, todas lidas aqui no texto base, são chamadas de quê? Projeto educativo, atividade educativa, intenção educativa, encadeamento educativo ou atividades permanentes? O que é que vocês acham? Sobre a questão número 7. Fátima, essa C é em relação a 7? Adriana, fala já sobre essa sua colocação. A Miele está falando aqui. Essa questão é necessária. Ficar atento às palavras. Isso. Leiam criteriosamente a questão. Eu sou uma professora de concurso, adepta que você tem que ler, letra por letra, ler palavra por palavra, riscar, entender, né? Bom, gente, vocês acertaram, em atividades permanentes, sim. A colega colocou aqui que a banca usou um termo que não usamos no cotidiano, a gente usa rotina, né? Rotina. A rotina, tá certo que a gente usa rotina. Agora, a banca usou atividades permanentes porque é uma... Eu vou me arriscar a dizer aqui que é Délia Lerner, mas eu não estou muito segura. Mas várias autoras tratam dos tipos de atividade. Nós temos, basicamente, né, 4 tipos de atividades. Nós temos, na verdade, 3, né? As atividades permanentes, que são aquelas que você faz na rotina, que elas são para criar hábito. Gente, você não cria hábito com projeto.
né? Projeto você desenvolve, resolve um problema da realidade, você desenvolve um produto, mas você não cria rotina com o projeto. A gente pode morrer de fazer projeto no meio ambiente. Tem informações, mas se você não praticar, reciclar, reorganizar o ambiente, mudar de atitude todos os dias, você não muda. Atividades permanentes são aquelas para a formação de atitudes. Para formar o aluno leitor, o aluno precisa ler diariamente ou sistematicamente. A colega colocou aqui brilhantemente isso. Elas confundem mesmo. Você está certíssima. Estou só pegando aí o gancho na sua colocação, que está corretíssimo. Lá no texto base está dizendo, são atividades, né, que vão ser feitas semana regular, ou todo dia, ou toda semana, mas que vai criar um hábito. São as atividades permanentes. Só existe esse tipo de atividade? Não. Existem as atividades sequenciais, que são aquelas que você vai fazendo e aumentando gradativamente a complexidade. Ensinar a ler e escrever, ensinar a montar, construir algo, ensinar a entender as partes, né? Os processos de algum, né? Entender como é que se dá o processo de determinado fenômeno, conceito. São atividades sequenciais. Outro tipo de atividade são os projetos, né? Que são para resolução de problemas, para fazer a vinculação do que você estuda com o extramuros da escola, é a função dos projetos. E tem também alguns autores que falam que existem atividades ocasionais, aquela que surge na hora, que você cria na hora, adapta, né? Que você não é a mesma coisa que improviso, né? É a flexibilização, aquela atividade que na hora surgiu e você realizou ocasionalmente, porque a oportunidade surgiu e a gente sabe que a oportunidade a gente não perde, a gente agarra, né? Então, são os tipos de atividades. E algumas atividades devem ser feitas sistematicamente, ou todo dia, ou semanalmente, ou quinzenalmente, mas sistematicamente para a formação de hábito. Essas atividades são chamadas, por alguns autores, de atividades permanentes. Porque se eu for querer criar um hábito, mas eu só vou fazer uma vez, eu não vou desenvolver isso no meu aluno, principalmente se ele for uma criança da educação infantil. Mas quando você faz regularmente, as crianças vão lá em casa, corrigir o adulto, ensinar o adulto, né? Tem criança que é incrível, você ensina a organizar, colocar o lixo no lixo, mas que você também pratique, que você também seja o exemplo, que você faça diariamente, não só no dia do meio ambiente, não só no, né? Respeitar o colega, tratar bem, dar bom dia, não só numa aula de boas maneiras, mas durante todo, né? Sistematicamente. Então, é isso aí, são as chamadas atividades permanentes. O cantinho da leitura na sala de aula é um exemplo, professora? Se ele for usado, sim. Às vezes, gente, tem salas de aulas que são os verdadeiros mostruário de design de interiores. Tudo lindo, tudo arrumado, os cantinhos, que as crianças não podem mexer. Então, se a criança for um sujeito ativo nesse cantinho, né, todos os dias, né, ela vai, sim, desenvolver esse hábito. Vou dar um exemplo aqui, eu dou um exemplo meu, mas não é me achando, não, tá, gente? É porque a gente fala daquilo que a gente vive. Eu sou professora, me aposentei recentemente, né, o ano passado. Até o ano passado eu estava atuando na educação infantil. E nós cantávamos muito, né? Muito, né? Todos os dias, e trazia músicas novas, e falava sobre o autor, e a gente brincava muito de cantar diariamente. E a professora que me substituiu também foi minha aluna lá em um outro cursinho, ela disse, professora, eles cantam tanto,
Do nada, né? Eles estão me ensinando as músicas, né? Eles sentem a necessidade de todos os dias cantarem. E não só no momento da rodinha, eles estão lá pintando, fazendo alguma tarefa, construindo alguma coisa, né? E eles começam a cantar, e todo mundo começa a cantar nas suas mesinhas, fazendo sua tarefa. Então, assim, desenvolveu esse hábito, né? Se você... E eles vão falando que música é aquela, de quem é. E elas, foi muito legal e tudo. Então, assim, por quê? Porque eles tinham esse hábito. Então, só ter o cantinho e não ler todos os dias, né? Se você tem, por exemplo, o hábito lá no seu cantinho da leitura de dizer assim, quem terminou a tarefa vai lá no cantinho da leitura, pega um livro e traz para a mesinha. Então, quando ele tiver, às vezes, em casa, se ele tem livros em casa, ele está sem fazer nada, vai lá, pega o livro e vai ler. Né? Ou então, sem você mandar, ele vai lá, terminou a tarefa, já corre e pega o livro. Ou já corre e pega o brinquedo, ou já corre e pega... Por isso que o cantinho precisa estar ao alcance da criança, ele precisa ser estimulado a diariamente. Ele só vai fazer isso se ele, depois de muito trabalho, ele desenvolver o hábito, senão não vai. Ele vai pegar o livro para bater no colega, ele vai fazer o livro de aviãozinho, ele vai fazer tudo com o livro, menos folhear, ler e conversar sobre esse livro. Bora ampliar. Vamos lá. 8. Para orientar as unidades de educação infantil a planejarem seu cotidiano, as diretrizes apontam um conjunto de princípios que fundamentam a prática e que devem orientar o trabalho nas instituições. São eles: princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos. Para a concretização dos princípios políticos apontados, a instituição de educação infantil deve trilhar o caminho de educar para a cidadania, analisando suas práticas educativas, de modo a... Gente, que conteúdo é esse dessa questão? Diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais, tanto da educação infantil, quanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio, não importa a etapa, nesse caso aqui, elas vão trabalhar a partir de 3 princípios: o ético, o político e o estético. Voltando aqui, a questão está falando sobre o princípio político, né? Ela fala dos 3, aí diz, aí o comando. É isso que eu quero que vocês atentem e fiquem bem treinados na prova. Qual o comando aqui? A concretização dos princípios políticos. Qual é o caminho que a instituição deve apontar com as suas práticas, de modo a que, aí aqui você vai encontrar, não é só o certo e o errado, é o que está relacionado aos princípios políticos, porque nós temos os éticos, os políticos e os estéticos. A. Depreciar as produções individuais e coletivas, ignorar a conquista pelas crianças da autonomia na escolha das brincadeiras e atividades para a realização de cuidados pessoais diários. B. Mitigar as possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de si próprias, trazidas por diferentes tradições culturais, desconstruir atitudes de respeito e solidariedade, enfraquecendo a autoestima e os vínculos afetivos de todas as crianças. C. Organizar um cotidiano de situações conflituosas, que desafiam que cada criança e seu grupo de crianças já sabe, ameaçando sua autoestima e promovendo competitividade e diminuindo as possibilidades da criança de cuidar e ser cuidada, de se expressar, de comunicar, de criar, organizar pensamentos e ideias, conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades. E D, promover a participação, a formação participativa e crítica das crianças, criar contextos que permitem às crianças a expressão de sentimentos, ideias, questionamentos comprometidos com a busca do bem-estar coletivo e individual,
Com a preocupação com o outro, com a coletividade, criar condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião do outro sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito, e garantir uma experiência bem-sucedida de aprendizagem sem discriminação. Dificultar as crianças apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa sociedade, selecionados pelo valor formativo que possuem em relação aos objetivos definidos nesse projeto político-pedagógico. Gente, sinceramente, é uma questão muito fácil, né? Porque ela não deixa a gente em dúvida. É só eliminar aquele que é escabroso. Os distratores, eles não distraem ninguém de nada, eles são totalmente, né, discrepantes, né? Então, com certeza vocês estão acertando aí a letra D, né? Mas é importante saber diferenciar, porque outras questões vão trazer uma definição correta do que é ético, uma definição correta do que é estético, e você teria que encontrar a definição de político, né? Então, depreciar o que a criança faz. Errou. B, mitigar, que é diminuir, né, as possibilidades de aprender e de compreender o mundo. Gente, desconstruir o respeito, discrepante. C, organizar conflitos. Mas aí tudo bem, o conflito até faz parte, mas está dizendo que vai ameaçar a autoestima da criança? Não. E a letra é dificultar a apropriação da linguagem. Uma questão que ninguém, em sã consciência, deveria errar, né? Agora, é preciso saber que os princípios éticos, eles estão ligados à sua atitude individual em relação a si mesmo e ao coletivo, à sociedade. Os princípios políticos geralmente estão ligados às questões da garantia dos seus direitos e dos direitos dos demais, da sociedade para com você e para com o coletivo. O ético é de você para com você e com o coletivo. O político é da sociedade tanto para com você quanto para o coletivo. E o estético é da sensibilidade, da criatividade, né? Da resolução de problemas de forma criativa, certo? Então, diferenciar bem, porque nem todas as questões vão ser assim. Açúcar no mel começa daqui. A organização do tempo na educação infantil é de suma importância no desenvolvimento da criança, pois interfere no seu cotidiano, além de ajudá-la em seu convívio social. Ela cresce, aprende e se envolve com pessoas diferentes, de culturas diferentes. O professor é o mediador e exerce papel primordial no seu desenvolvimento quando descarta a saída do pátio com brinquedos espalhados, favorecendo a tranquilidade de outro espaço, ao perceber que as crianças estão muito tempo em ambiente fechado, pelo simples fato de não haver preparado uma atividade para ambiente externo, ignorando a possibilidade de tempo ocioso. B, mantém uma sequência de atividades constante e contínua, que tem como objetivo propor oportunidades de tempo nos mesmos lugares para a realização das tarefas, independentemente da idade das crianças. C, ajuda a criança a pôr em prática as ideias exclusivas do professor. Assim, ele se sentirá segura no que faz. Toda instituição escolar trabalha em torno do tempo e é na instituição que as crianças têm a oportunidade de interagir com outras crianças, andar em grupos, grandes e pequenos, e até mesmo sozinhos, somente com intervenção do professor. D. Incentiva seus alunos a distribuir o tempo de modo a organizar, guardar os objetos ou materiais utilizados, conforme aprenderam em casa com seus pais, pois ao professor não cabe trabalhar essas atividades com os alunos. E não deixe as crianças pequenas ficarem muito tempo paradas, e por esse motivo está sempre com uma atividade preparada para aplicar, permite que a criança espere por um tempo adequado ao terminar sua atividade, pois assim desenvolverá capacidades em relação ao tempo de espera. A, B, C, D ou E, pessoal?
A alternativa é, né? As crianças não podem ficar, as crianças não ficam, né, gente? Mais de 15 minutos numa atividade. Infelizmente, é muito exaustivo, né? Não se trata do que a gente acha, tem umas coisas que são até quase meio impossíveis, mas é importante que o professor esteja sempre preparando atividades diferenciadas, simples mesmo, para que a criança esteja, né, diversificando esse tempo de espera, os espaços. Ah, está falando que descarta ir para o pátio, descarta em espalhar brinquedo. Bom, não tem como, né, gente? Brincar é um dos 6 direitos da criança. Está previsto lá na BNCC. E diz brincar em diferentes espaços, em diferentes tempos, com diferentes sujeitos de diferentes idades. Letra B. Mantém uma sequência constante e contínua de atividades que têm o objetivo propor oportunidades de tempo nos mesmos lugares, é o que acaba, né? Não, está errado. C. Ajuda a criança a pôr em prática as ideias exclusivas. Lembrem lá das dicas. Exclusivamente, somente, unicamente, tende a estar errado. Exclusivamente, só a intenção do professor? Não. E a D, incentiva seu aluno a distribuir o tempo, a organizar os materiais, dizendo que isso é apenas tarefa da família. Errado. São razões que levam os educadores a recorrerem às atividades lúdicas e a utilizá-las como um recurso no processo de ensino-aprendizagem. 1. As atividades lúdicas correspondem ao impulso natural da criança e, nesse sentido, satisfazem uma necessidade interior, pois o ser humano apresenta uma tendência lúdica. 2. Aí você vai lá perguntando, é certo ou errado? E já risca, né? O lúdico apresenta 2 elementos que o caracterizam, o prazer e o esforço espontâneo. Ele é considerado prazeroso devido à sua capacidade de absorver o indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. Em virtude dessa atmosfera de prazer, dentro da qual se desenrola a ludicidade, é portadora de um interesse intrínseco, canalizando as energias no sentido de um esforço total para a consecução do seu objetivo. Portanto, as atividades lúdicas são excitantes, mas também requerem esforço voluntário. E 3, as situações lúdicas mobilizam esquemas mentais, sendo uma atividade física e mental. A ludicidade aciona e ativa as funções psiconeurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento. Marque a opção que indica a correta. Apenas a 1, apenas a 2, 1, 2, 3, 1 e 3 ou 2 e 3? A, B, C, D ou E, pessoal? Sobre a 10. Está na dúvida? Gente, sim, alternativa C. A gente geralmente fica na dúvida quando todas estão corretas, né? A gente fica assim, será que eu não precisaria descobrir uma questão? Gente, sim. Ludicidade está relacionada à questão do prazer, à questão do deleite, né? A questão de estarmos sempre envolvidos em atividades que nos tragam satisfação. Isso não quer dizer que não tem esforço envolvido. Aí tem as gincanas, tem os recreios, tem os jogos, tem as competições. O lúdico sempre foi, em educação, associado mais à educação infantil. Aí é jogo, é brincadeira, é cantiga de roda, é o lúdico. Com a BNCC, grave bem, o lúdico não está apenas na educação infantil. Ele vai estar em todo o ensino fundamental, né? E até mesmo no ensino médio. O caráter lúdico é resgatado da educação infantil e ampliado no ensino fundamental. Porque o ser humano, né, tem a necessidade de. Porque a gente vai com a formação, nós que somos professores, e se não tiver uma dinâmica, um negócio que mexa, a gente assim, não gostei muito, estava muito cansativo. Né? Porque nós temos a necessidade. Isso começa assim na infância.
A atividade lúdica é um impulso natural da criança. Por que a gente adora ir para um lugar, conversar com os amigos, brincar, ir para a festa? Porque nós somos seres lúdicos. 2, tem os 2 elementos, o prazer, mas também tem o esforço. Né? Mas a gente gosta porque tem o prazer envolvido de fazer. Você está imbuído, né, de entusiasmado para fazer aquilo e sua e só vai, né? Só para quando você consegue aquele objetivo. E a 3, as situações lúdicas envolvem esquemas mentais, né? Envolvem as questões psiconeurológicas, sim. As 3 estão corretas. De Crowley e Montessori falam muito sobre isso, né? Denunciavam aquela escola castigadora, né? Aquela escola onde o aluno precisaria colocar os seus sentidos, né? A colega falou aqui, Elis, muito bem, que os educadores lá da tendência pedagógica renovada progressivista, na escola nova, chamada escola nova, pedagogia nova, trouxeram esse lúdico, essa ação ativa para dentro das ações pedagógicas. É papel indispensável a professores e gestores escolares refletirem acerca da importância da ludicidade. Olha aí novamente a ludicidade. Na prática pedagógica, como facilitadora do ensino e aprendizagem. Considerando se essa afirmação está correta, a afirmação. Olha a redação. Considerando essa afirmação, está correta a afirmação. A. Por meio do lúdico, a criança encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário, desenvolvendo a aprendizagem de forma prazerosa e significativa, possibilitando que as aulas sejam um sucesso e resultando na satisfação de professores e alunos. Sim ou não? B. O lúdico impossibilita a criatividade, interação social e crescimento sadio, através do relacionamento entre o grupo desenvolvendo seu potencial cognitivo, motor e social. C. Os momentos de diversão na escola, sendo exclusivamente com o intuito de proporcionar atividades enfadonhas e não incentivem atividades socioculturais. D. O lúdico é uma necessidade na vida do ser humano em todas as idades e deve ser vista apenas como diversão ou momentos de prazer, e não momentos de desenvolver a criatividade e a socialização com o próximo, o raciocínio, a coordenação motora, os domínios cognitivos, afetivos e psicomotores. O lúdico acompanha a trajetória de vida de todos os alunos, do nascimento à fase adulta, contribuindo para a saúde física e mental de forma integrada. Então, vamos lá. A, B, C, D ou E? Alternativa 11, né, pessoal? Letra A. Com certeza, o lúdico, ele vai equilibrar. Aqui ele está perguntando, né? Qual é o papel de professores e gestores? Né? O que é que ele deve considerar na aprendizagem? Por meio do lúdico, a criança encontra esse equilíbrio. B, o lúdico impossibilita. Aí esse impossibilita que está pegando. Né? Uma leitura rápida do candidato que não viu esse né? Pode até achar que essa seria a alternativa correta. Mas não, o lúdico ele é um leque de possibilidades. C, os momentos de diversão na escola, exclusivamente, já disse lá nas minhas dicas, esse exclusivamente geralmente tende a estar errado. É só atividades, ainda diz aqui que são enfadonhas, né? Ora, o lúdico é para trazer prazer, não enfado. D, o lúdico é uma necessidade na vida do ser humano em todas as idades. Olha só. Sim, é sim. Velhinho, você quer brincar, você adora, né? Ouvir histórias, você adora dançar, você adora. Mas, né? Ele não é apenas prazer, ele também gera aprendizagem. E esse apenas aqui é que está matando essa letra D. Apenas como diversão.
Não, você aprende por meio da brincadeira, né? E as mães não sabem, né? As mães lá da educação infantil, porque ele vai para a educação infantil só brincar. Se ela souber que esse brincar da educação infantil é que vai salvar lá na frente um adulto, né, de uma depressão, de um possível suicídio, de um possível problemas emocionais, esse brincar extremamente dispensável na educação infantil. Né? Educação infantil, tem uns autores aí dizendo que a educação infantil é mais importante, às vezes, do que faculdade. Mas a gente não está preparado para essa conversa. Vamos adiante. Segundo Jean Piaget, há 4 estágios de desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. O nosso famoso SPOO, S-P-O-O, para a gente lembrar a sequência. Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. A compreensão desses estágios é importante para analisar e explicar como ocorre o desenvolvimento da aprendizagem na criança, como a criança constrói a aprendizagem, o famoso construtivismo. Jean Piaget, deixe ele, porque ele é o pai do construtivismo, né? Desse modo, o professor precisa estar muito atento. Analise as afirmativas a seguir, colocando o VOF. Cada estágio apresenta características próprias que propiciam ao professor o planejamento de atividades mais adequadas para cada faixa etária. VOF. Na educação infantil, os estágios favorecem o entendimento de como as crianças elaboram sua compreensão sobre a realidade que as cerca. VOF. Se o professor identificar que alguma criança não apresenta as características do estágio conforme sua faixa etária, é porque essa criança tem alguma necessidade especial. VOF. Para Piaget, cada estágio tem a possibilidade de organizar um pensamento infantil. Por isso, é fundamental o professor conhecer as características de cada um. VOF. O desenvolvimento e a aprendizagem das crianças podem avançar dentro de cada estágio, a partir do trabalho desenvolvido pelo professor e pelas interações a que estão submetidas. Na alternativa A, a segunda e a última são falsas, na B, apenas a terceira é falsa, na C, apenas a terceira é verdadeira, na D, apenas as 2 últimas são falsas, e na E, apenas as 2 primeiras são falsas. É que vocês me dizem. Estão marcando a letra B e estão acertando, né, gente? Vamos voltar aqui. Cada estágio apresenta características próprias, de acordo com cada faixa etária. Sensório motor, 0 a 2 anos. Pré-operatório, né, a partir de 2 anos até 7 anos, né? Operatório concreto, de 7 a 12 anos. Isso, às vezes, varia um pouquinho, né? De um autor para outro, mas é em média. E de 12 anos em diante, é o operatório formal. Primeira, verdadeira. Na educação infantil, os estágios favorecem o entendimento de como as crianças pensam? Sim, verdadeiro. Se o professor identificar alguma criança não apresenta esse estágio, quer dizer que ela já tem uma deficiência? Não, errado. O professor não dá diagnóstico. O professor vê que as crianças são singulares, existem variações. Para Piaget, cada estágio tem a possibilidade de organizar o pensamento infantil. É importante que o professor conheça, obviamente, por isso que é tema de prova de concurso. É questão de concurso. Todo professor deve saber esses estágios. E, por fim, o desenvolvimento e aprendizagem das crianças pode avançar dentro de cada estágio? Sim. Né? Quando eu dou aula específica, né, sobre teorias de aprendizagem, a partir da teoria da epistemologia genética de Jean Piaget, a gente trabalha que cada estágio desse tem subestágios. O sensório motor tem 6 subestágios, porque uma criança de 0 a 6 meses, ela não tem o mesmo desenvolvimento que uma criança de 1 ano, que já anda, já fala, já. Né? Então, sim, a alternativa B está correta.
Lembrei muito da minha filha, que aprendeu a ler com 4 anos, o que dentro dos estágios, com certeza, tem as especificidades e tem também as interferências do contexto. Com certeza, sua filha é uma criança estimulada, que tem acesso, né, a materiais de literatura, a questões escritas, e tem um processo de letramento que acelerou seu processo de alfabetização. Né? Para propor parâmetros de qualidade para a educação infantil, é imprescindível levar em conta que as crianças, desde que nascem, são 1. Cidadãos de direitos. 2. Indivíduos únicos, singulares. 3. Seres competentes para reproduzirem a cultura vigente. 4. Seres carentes e vazios de conhecimento. E 5. Seres sociais históricos. Marque a opção correta. A, 1, 2, 3. B, 3, 4, 5. C, 1, 3, 5. D, 2, 4, 5. E E, 1, 2 e 5. Questão facílima, a alternativa é, tem a ver com as concepções de infância. Vão estar presentes na LDB, vão estar presentes lá no RCNEI, vão estar presentes nas diretrizes curriculares, vão estar presentes na BNCC, e está presente nas teorias de diversos autores. Lá nas diretrizes curriculares, o conceito de criança, a criança é um sujeito histórico e de direitos. Então, isso já vai tomar como correta a 1 e a 5. São indivíduos únicos, singulares? Sim. Seres competentes para reproduzirem a cultura vigente? Não, são competentes, mas não para reproduzir. Falei para vocês que qualquer alternativa que tiver como reprodução, está errado. Defendendo a reprodução, está errado. Nenhuma banca em sã consciência, se tiver, vocês entrem com recurso, porque o objetivo da educação não é reproduzir conhecimento, a não ser que ele esteja perguntando sobre a tendência pedagógica tradicional. São seres carentes, vazios de conhecimento? Não, são seres que têm características próprias de aprendizagem, são seres criativos, seres que que constroem conhecimento e produzem cultura, segundo todos os documentos que a gente conhece. Seres sociais históricos, assim como defendia Lev Vygotsky. A documentação pedagógica relacionada ao planejamento, ao registro e à avaliação, organiza-se a partir de categorias. Com base nessa definição, analise as afirmativas a seguir e marque a opção incorreta. Só lembrar na prova que está falando da incorreta e você não vai errar. A. Descobrir, documentar para. O que o professor faz? Portfólio, relatório, né? Registros fotográficos, etc. A. Para descobrir e conhecer. B. Analisar e reconstruir, reprojetar. C. Manter memória. D. Estar em relação com os alunos. E E. Fiscalizar e inferir. A, B, C, D ou E? Perfeito. 15. As atividades artísticas contribuem com ricas oportunidades para o desenvolvimento das crianças, uma vez que põe ao seu alcance diversos tipos de materiais para manipulação, além da arte espontânea, que surge em brincadeiras ou a partir de uma proposta mais direcionada. De acordo com essa afirmação, o professor pode organizar atividades em que as crianças A. Explorem diferentes materiais para desenharem, pintarem, modelarem ou fazerem colagens, utilizando tintas, giz, lápis de cor, etc. B. Participem de dramatizações que envolvam somente a contação de histórias. C. Tenham a possibilidade de dominarem o sistema alfabético de escrita. E. Exercitem os papéis de pai e mãe para reproduzirem quando estiverem adultas. Brinquem somente com colegas do mesmo grupo social. Questão muito fácil, né?
Número 15. Com certeza, a letra A, né, pessoal? Todas as outras, elas estão lá, quase todas, nas dicas que eu dei no início. Dramatizações que envolvem somente reduziu. Não é bem-vindo. Tem uma possibilidade de dominarem o sistema alfabético. O sistema alfabético, ele não é para ser dominado totalmente, não é o objetivo. Principalmente em artes. Né? D. Exercitem o papel de pai e mãe até sim, mas para reproduzir, eu falei que tudo que tiver reprodução não é legal. E brinquem somente reduz. Cuidar e educar são funções complementares e indissociáveis na educação infantil. De acordo com essa afirmação, analise a afirmativa a seguir. Podemos dizer, então, que o e a educação estão intrinsecamente relacionados ao ser humano, à existência humana. Sem o cuidado, o homem deixa de ser humano e, como diz Leonardo Boff, se não receber cuidado desde o nascimento até o ser humano desestrutura-se, perde sentido e morre. O que significa dizer que é o cuidado que possibilita a existência e a educação. Tá? É um fenômeno próprio dos seres humanos, ou é um ato humano por excelência. Gente, aí é interpretação de texto, né? Você vai colocar as palavras cuidado, vida adulta, cidadã e coragem. Tem apenas, eu acho que uma dúvida em uma das lacunas, mas, no geral, gente, é importante só a gente fazer uma reflexão, pensamento crítico, né? Para poder ajustar aí. Sobre a 16. A, B, C, D ou é? Risoleta está marcando a B. Mais alguém? Alguém está indo de A, né? Alguém está indo de D. Essa questão é bem capciosa. Ela não é fácil. Parece fácil, mas ela tem uma capciosidade aí que eu acho complicada, mas ela não foi anulada, então é importante que a gente exercite, sim. Mas é porque, olha só o que a banca faz. Ela pegou uma citação. Você tem que responder do jeito que Leonardo Boff disse. Ok, pessoal. Isso acontece sim, né? Tá naquele, né, eu falei para vocês alguma vez, né, eu sempre falo nas minhas turmas, que existem um grupo de, olha, eu sempre falo, quando termina a prova, a maioria do povo gosta, quem estudou gostou da prova. Gostei, acertei muitas, porque quem estudou vai acertar 60, 70% da prova. Mas existe uma quantidade de questões que são de média complexidade, existem questões que são feitas para tirar e colocar o sujeito na vaga. Nem precisa ser tão difíceis como essa daqui. Você só precisa saber exatamente como foi que Leonardo Boff escreveu. E aí, fica na dúvida. A gente vai cuidar até a velhice, até a vida adulta, até a morte, até a infância? O que vocês acham? Vai dizer aqui, o cuidado e a educação estão entre... Primeira palavra é cuidado. Tanto é que todas as alternativas têm como primeira palavra cuidado. Não é isso? Aí vamos lá para a citação. Se não receber cuidado, desde o nascimento até a gente vai cuidar até a vida adulta, até a morte, até a doença, até a velhice ou até a infância? E aí, pessoal? São essas perguntas, esse treino que a gente tem o objetivo de fazer aqui com vocês. A gente deve cuidar do sujeito do nascimento até a... Respondam aí para mim. Morte.
Entendeu? Até morrer, o ser humano precisa de cuidado. Ponto, fechou a questão. O ser humano desestrutura, se perde sentido e morre, né? O que significa dizer que é o cuidado que possibilita a existência humana. Parou de cuidar, morre. A educação, e a educação? A educação, claro, está perguntando sobre a educação, a outra vai ser a educação. A única dúvida aqui era até quando o indivíduo deve ser cuidado. E, se a gente fizer essa pergunta a nós mesmos, o cuidado é do nascimento até a velhice? Depois que fica velho, não precisa mais cuidar? Não, é até a morte. Alternativa B. Mas é uma questão capciosa. É uma questão capciosa, sim. Confusa, como falou a colega. Mas façam essas perguntas na hora que estiver respondendo. A instituição de educação infantil tem um papel complementar à ação da família e da comunidade, o que exige a elaboração de um projeto educativo que atenda às especificidades dessa faixa etária. Desse modo, precisa considerar o que segue. Marque VUF. A concepção de criança e desenvolvimento infantil deve ser considerado? A caracterização, aí você faz essas perguntas para facilitar a compreensão. Está perguntando o que considerar. Então, na hora de ler a questão para responder lá na hora da prova, você vai fazer a pergunta. A caracterização das famílias e das crianças devem ser consideradas? A organização do espaço físico e do tempo deve ser considerada? A organização das crianças por gênero e cor deve ser considerada? A avaliação como instrumento de classificação e promoção deve ser considerada? Aí fica fácil de você responder. Qual vai ser a alternativa? Quais são os que são falsos? Com certeza vocês estão respondendo. A C é a correta. Por quê? As duas últimas são falsas. Organizar as crianças por gênero e cor é crime no Brasil. Avaliação como classificação, embora todas as escolas façam, a avaliação é a prova que vai dizer que passou, foi recuperação ou reprovou, mas não se trata do que as escolas fazem, se trata do que diz os documentos, ela não deve ser defendida. É o que todo mundo faz, mas não é o certo. Alternativa C. Vamos para 18 para a gente fechar nossa aula com a 20ª. A aprendizagem da linguagem envolve processos cognitivos, tais como pensamento, memória, atenção, que são inerentes ao ser humano. Nesse sentido, são muitas as funções da linguagem. Analise as afirmativas a seguir e marque a incorreta. A. Organizar a ação e o pensamento da criança. E eu pergunto, é uma função da linguagem? Gente, isso ajuda muito na hora de responder a prova. Descubra o comando e traga ele para as alternativas. Possibilitar a aquisição de conhecimentos é uma função da linguagem? Favorecer a interação da criança ao seu meio social é uma função da linguagem? Permitir à criança entender que sua realidade é imutável é uma função da linguagem? Possibilitar à criança perceber a existência de outros mundos diferentes do seu é uma função da linguagem? Qual é a incorreta? A, B, C, D ou E? Estamos procurando a incorreta, hein, gente? Como função da linguagem. Qual é a incorreta? Alternativa D. Mostrei aquele trilho, né? Uma coisa que não muda, que não sai do trilho. Lembra quando eu falei que alguns termos não são legais para a educação? Eu mostrei uma figura de um trilho e do coração partido, fragmentado. Realidade. Ensinar que a realidade não muda não é uma função da linguagem. E está perguntando aqui é incorreto. Tenho certeza que se alguém errou, foi porque não lembrou que estava pedindo a incorreta. Marque a opção incorreta em relação aos princípios que fundamentam a prática da educação infantil. A. Os conteúdos trabalhados na educação infantil precisam ser um meio a serviço do pleno desenvolvimento da criança, assegurando-lhe o direito à aprendizagem. Está correto?
incorreto, que era incorreta, sobre, né, os princípios que fundamentam a educação infantil. B, o reconhecimento da criança como sujeito de direitos que tem uma identidade, peculiaridades e interesses próprios. C, o reconhecimento do movimento como recurso da criança para a exploração da realidade, para a expressão de si própria. D, a existência de um ambiente como espaço socializador, que vai do coletivo ao individual e do individual ao coletivo. Certo ou errado? É o entendimento de um processo avaliativo que revele somente as limitações das crianças e favoreça os agrupamentos conforme o nível de aprendizagem. Gente, seguindo as diquinhas aqui da professora Elma, a alternativa é somente revela as limitações, a avaliação só vai dizer o que o aluno não sabe. Está errado. Vamos para a última questão, a questão sobre história das ideias pedagógicas. Avalie as seguintes afirmativas sobre a história da organização da educação brasileira e marque V para verdadeiras e F para as falsas. A criação dos primeiros colégios jesuítas no Brasil, no século XVI, marca o início da educação formal no país, com ênfase na catequização e na instrução básica. Certo ou errado? A Reforma Pombalina, de 1759, que expulsou os jesuítas do Brasil, promoveu uma secularização do ensino, mas manteve um caráter elitista e excludente. Certo ou errado? VOF. A Constituição de 1824, a primeira do Brasil, independente, estabeleceu a educação como direito de todos, garantindo acesso universal e gratuito. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, liderado por Anísio Teixeira, defendia uma educação pública, laica, gratuita e obrigatória, influenciando reformas educacionais subsequentes. Durante o regime militar, a educação brasileira caracterizou-se por um aumento significativo no acesso e na qualidade do ensino, refletindo uma política de democratização nacional. A segunda e a quarta são falsas. B, primeira e última falsas. C, só tem a quarta e a quinta verdadeiras. D, só tem a primeira e a quarta verdadeiras. E a terceira e a quinta são falsos. Então, o que é que vocês acham, gente? Qual é a alternativa aí? Sim, sim. A alternativa é. A criação dos primeiros colégios trouxe a educação formal para o Brasil, né? Com ênfase na catequização e na instrução básica. Os primeiros, né, lá na pedagogia brasílica, com o padre Manuel da Nóbrega, tinha a educação, mas não era formalizada. No século XVI, com a Ratio Studiorum, né, com a encíclica que foi criada lá pelo Vaticano, os jesuítas trouxeram formalmente os primeiros colégios para o Brasil. Verdadeiro. A Reforma Pombalina de 1759, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, defendia o Estado laico, né, secularizando, tirando a educação das instituições religiosas, mas, tem sempre um mas, continuou um caráter elitista, excludente, até porque ele não criou uma forma de pagar os professores que iam. Os jesuítas davam aula de graça entre aspas, né? Mas, com a expulsão dos jesuítas, teria que ter um fundo de onde ia sair o dinheiro para pagar os professores. O Marquês de Pombal criou subsídios literários, mas sobre as carnes, sobre as vendas dos comerciantes que não pagavam esse imposto. Então, desde sempre, nunca se foi um projeto no Brasil assegurar recursos, né, para custear o pagamento, profissionalizando os professores. Hoje nós temos o Fundeb e está sempre ameaçado de cair, né? Porque as pessoas não querem dar ao professor o caráter
profissional, a legitimidade e o reconhecimento financeiro que nós merecemos. A Constituição de 1824, ela trouxe a educação pública, mas ela não era universalizada. Não foram criadas escolas para todos. Então, está errado. Né? Não era de garantia de universalização. Ela até tornou a educação como direito, mas não deu meios. Né? Lá, quando Dom Pedro I, em 1824, criou a primeira, né, Constituição brasileira. Então, é falso. Manifestos pioneiros de educação nova liderados por Anita Teixeira defendia, sim, a educação pública, laica, gratuita e obrigatória, e influenciou muito, né, a educação no Brasil. Então, até agora nós temos só essa, né, da Constituição como falsa. Por outro, o regime militar não democratizou a educação, né, reprimiu, tornou todo o ensino secundário tecnicista no Brasil. Ah, mas tem muita gente defendendo. Eu disse lá nas minhas dicas, não se trata do que você acha. Se trata dos documentos históricos, dos resultados e de todo um processo registrado sobre o que aconteceu na educação brasileira. Gente, meus queridos, minhas queridas, meus amores, concurseiros e concurseiras aqui do curso LEP, finalizando aqui a nossa aula de hoje, gostaria de saber como foi o processo. Professora, me tire uma dúvida. A terceira afirmativa está incorreta porque a terceira está... Ah, gente, deixa eu voltar lá. Deixa eu ver. Gente, entendeu? A ditadura militar não democratizou, né? Ela trouxe, né, muitas restrições, trouxe o tecnicismo. Então, tudo teria que ser dado de acordo com o que estava planejado. Trouxe a taxonomia de Bloom, né, onde até os objetivos que o professor tinha que colocar no seu planejamento já tinha que estar, já vinha pronto, né, os verbos que o professor ia colocar. Foi criado o ensino médio, ele foi totalmente profissionalizante e não perguntou se as pessoas... Eu não sou contra o ensino técnico, não sou contra o ensino profissionalizante. Os estudiosos não são. Você não pode só obrigar todo mundo a ser, tirar o direito das pessoas irem para a universidade. Por isso que a questão do regime militar ele não democratizou. Pelo contrário, ele coagiu, perseguição, professores presos, livros censurados, etc. Espero que tenha. Gente, vamos para as próximas, né? Vamos matricular aqui nos Titãs da Didática, vamos estudar bastante. Ô, Natélia, obrigada. Gente, então lá, vamos continuar. Quero muito me encontrar com vocês nas próximas aulas, fechando aqui o nosso acordo com os Titãs da Didática, ok? Um abraço. Beijo no coração de todos. Se tiver algumas interrupçõezinhas aqui, né? Agradeço a compreensão. Estou com a gatinha cirurgiada aqui que está me dando um trabalhinho, mas espero que não tenha atrapalhado a nossa aula. Beijo grande. Obrigada, gente. Cheiro. Até a próxima.